Agora sim, eu continuo conversando com o prefeito da capital, Luciano Rezende. Estamos falando sobre essas manifestações, mas esta semana, no início da semana, ele esteve presente numa reunião com a presidente Dilma Rousseff, em que ela colocou 5 pactos nacionais muito importantes, né, com relação à saúde, à educação, à corrupção. O que a partir desta reunião, que o senhor até achou, colocou em suas entrevistas sobre a importância dessa colaboração, o que é possível ser feito a curto prazo, o que depende da Prefeitura de Vitória? O mais importante dessa reunião foi a própria existência da reunião. 100% dos governadores e dos prefeitos de capitais estiveram lá. Foram 5 pactos propostos pela Presidência da República. Você pode discutir se esses pactos deveriam ter outros, mas, enfim, há um movimento. Durante o período que pude me pronunciar, eu observei que era necessário também que nós fizéssemos um esforço de nos conectarmos com esse movimento das mais variadas formas, porque eu não acho, como já falei aqui, que nenhuma lista de reivindicação vai esgotar as reivindicações. É um movimento em busca da felicidade, de melhor se posicionar na sociedade. Isso envolve outras questões que não são só cumprir reivindicação, mas os pactos são muito importantes e aqueles relacionados à mobilidade urbana, à saúde, à educação, têm relação direta com a vida de todos os municípios. E Vitória pode estar... a pergunta sempre é essa, né? Isso pode ser feito? Sim, nós já estamos... Essa melhoria já está sendo feita? Já está sendo feita, ela pode e deve continuar sendo feita, porque são 3 desafios em 3 áreas que sempre podem ser melhoradas. Verdade. E no caso da mobilidade urbana em Vitória, nós temos uma crise de mobilidade urbana que será resolvida com pequenas ações, como nós estamos fazendo na Prefeitura de Vitória, Guarda Municipal 24 horas atuando nas ruas, orientando pequenas obras, a estruturação da onda verde nos sinais, mudanças para as vias receberem o BRT. Nós vamos ter uma modificação na Praça do Cauê para que o BRT passe dentro de Vitória, que é o corredor exclusivo de ônibus, com transporte de massa. As ciclovias já começaram a ser recuperadas, a ciclovia da Serafim Derense toda já está sendo recuperada. Nós vamos aumentar a quilometragem de ciclovias na cidade. O aquaviário precisa de ser utilizado. Verdade. Nós temos uma pista colocada por Deus numa ilha que não é utilizada para transporte de pessoas. Isso é uma falha que tem que ser corrigida. E também atuar no transporte coletivo, fazendo com que o transporte coletivo seja seguro, pontual e que ele possa fazer as pessoas deixarem os automóveis em casa. Sem isso, as pessoas não vão deixar os automóveis em casa. Inclusive, a Prefeitura também estuda a possibilidade de facilitação na construção de edifícios garagens. Tudo isso nós estamos trabalhando. Algumas coisas nós já estamos fazendo, outras são de médio e longo prazo. Então, qualquer força do governo federal com recursos, como anunciados, na ordem de 50 bilhões de reais para o país, eles fazem a diferença e nós da Prefeitura de Vitória vamos ficar atentos para aproveitar o que puder. Bom, vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. A Bárbara Machado pergunta o seguinte, ela quer saber do senhor, principalmente por ser médico, o que o senhor acha da importação de médicos de Cuba? O senhor apoia? Na verdade, essa importação não é de médico de Cuba, é de médicos estrangeiros. Né? Em áreas do país, do Brasil, áreas muito vastas, como por exemplo na região amazônica, não há médicos brasileiros atendendo. Um dos prefeitos da região amazônica chegou a citar um município que é pago R$2.000 por dia aos médicos e não há médico no local. Então, nessas regiões vastas do país, em diálogo com as entidades médicas, em harmonia com o ambiente médico do país, eu acho que são medidas que podem ser discutidas. Agora, numa cidade como Vitória, que não tem área rural, tem muitos médicos brasileiros, essa necessidade. Nesse caso, nós não vamos sofrer nenhum tipo de mudança com essa medida. A Maria diz o seguinte, a filha dela estuda numa escola de Vitória e lá os diretores não vão liberar os alunos. Escola pública? Pois é. Se for da rede pública, foi liberado. Toda a rede pública. A rede pública é liberada. A rede privada vai depender aí de a cada decisão escola. de cada escola. Tá.
Rubens Eduardo, quais são as ações da Prefeitura de Vitória em relação ao passe livre? O que a Prefeitura vai fazer? Bom, essa pergunta é muito boa porque nós fizemos a redução da passagem em Vitória 20 dias antes das manifestações. Então, não foi as manifestações que fizeram com que nós tivéssemos a sensibilidade de diminuir a passagem. Isso é importante porque isso mostra a preocupação tanto do governo do estado, que também baixou as passagens, como a nossa. Nós fizemos isso em acordo, conversando com o governador Renato Casagrande, no momento em que o governo federal retirou o PIS e COFINS do peso final do preço das passagens em Vitória. Se nós tivermos mais possibilidade de baixar as passagens, desonerando outros impostos que estão em estudos, nós vamos baixar o preço. Agora, o passe livre, ele é um termo que precisa de ser compreendido no sentido de que alguém paga essa passagem. Não existe passagem livre. Existe um sistema que, na pretensão do movimento passe livre, o público deveria pagar. Essa discussão não está colocada em Vitória porque não há nenhum espaço do ponto de vista concreto para que isso seja executado. Mas reduzir passagem, diminuindo impostos e tentando achar caminhos para que a gente possa diminuir o preço final dessa passagem, nós estamos tentando permanentemente. Inclusive, lutamos para que o sistema municipal de Vitória seja incorporado ao Transcol. É um sistema pequeno que não tem como, não tem nenhuma viabilidade maior ele ficar funcionando em nível municipal quando existe um sistema metropolitano. Então, nós estamos trabalhando para que, a prazo, esse sistema se torne um só, inclusive com bilhete único e facilitando o preço das passagens. Então, ótimo. Bom, eu tenho que encerrar minha conversa com o senhor, infelizmente, mas fica aqui o convite para que o senhor volte, por favor, que aproveite o nosso espaço aqui no programa Fala Espírito Santo e que realmente a gente faça um pedido aqui para que quem vai para a rua hoje manifestar, vá de forma pacífica, cívica, né, como disse o prefeito aqui, é fundamental que possa haver de fato esse diálogo, porque se tiver violência, não vai haver diálogo e aí ninguém vai conquistar nada. Então, acho que isso é o fundamental, né, prefeito? É verdade, vamos torcer. Eu confio muito no senso de responsabilidade das pessoas e aposto no diálogo e no senso de responsabilidade. Obrigada por ter vindo, né? Parabéns. E, aliás, fica um convite até para o senhor voltar depois para falar desse primeiro início, assim, já o primeiro semestre à frente da Prefeitura de Vitória, pode ser? Volto, com o maior prazer. Bom, obrigada. Eu vou rapidamente